Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Música e conversa boa, sempre com uma entrevista bacana, uma entrevista legal. E hoje, você gosta de abelha, João André? Eu gosto. Já tomou picada? Já. Gosta de mel de abelha? Também. Vamos falar com o Papa das abelhas. Eu não digo nem aqui em Botucatu, viu? Ixi. Em cenário nacional, professor Ricardo Orsi, que é professor do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva. Professor Ricardo Orsi, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Vandre. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Imagina, toda vez que eu sou convidado é um prazer imenso estar aqui com vocês e falar um pouquinho do que a gente gosta, né? Legal, falar de... Tem muita gente com medo de abelha, né? Sim. Então, daqui a pouco a gente vai desmistificar algumas coisas aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM 12:06. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo aqui o professor da FMVZ Unesp, Ricardo de Oliveira Orsi. Que é do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva. Ricardo, como é que começou essa sua história com abelha? Então, você sabe, Júnior, que eu sempre conto, né, para os alunos, que o mundo não dá voltas, capota, né? É. Que eu me lembro muito bem quando eu tinha 15, 16 anos, sou piracicabano, e um colega meu, um amigo de turma, que tinha sítios em Encharqueada, ali próximo de Piracicaba, falou: Ricardo, vamos criar abelha no meu sítio? Dá dinheiro. Do nada, assim. Do nada, eu tinha 15 para 16 anos. E eu me lembro muito bem que eu virei e falei assim: Cristiano, você tá doido? É perigoso demais, eu não vou mexer com isso. Não, mas vamos. Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu falei: você tá doido, pode esquecer. E aí eu falo que o mundo capota, né? Porque depois eu virei um amante das abelhas, e a hora que a gente vai estudando e vai aprendendo um pouco mais sobre elas, né? Não tem como a gente não se apaixonar. E claro que o meu contato foi aqui na Unesp, né? Porque eu sou formado aqui, e no meu doutoramento que eu fui realmente trabalhar com a parte de campo, e é lá que eu entrei em contato e falei: olha, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E deu certo, graças a Deus. Deus conduz a gente para os caminhos certos, né? Então eu sempre brinco de um início lá atrás que eu falei: meu Deus do céu, jamais, para hoje é o que eu faço da minha vida, que eu adoro fazer, na verdade, né? Então eu comecei não querendo, mas hoje não sei fazer outra coisa. Aquela velha máxima, né? Nunca fale não, nunca puxa pra cima. Nunca, né? nunca. Eu conto isso pros alunos. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Eu conto pros alunos aqui, estão vendo? Ainda mais os nossos alunos, né? Se vocês nunca fiquem fechados para as oportunidades. E eu gosto de citar o meu exemplo, né? E a gente tem que estar aberto para tudo. E às vezes uma coisa que você acha que jamais vai querer trabalhar é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Ô Ricardo, você foi professor muito novo, né? Porque eu me lembro da formatura de uma irmã minha na zootecnia 2017. Você estava lá na banca, um jovem professor. Isso. Desde quando que você dá aula? Mais ou menos. Mas olha, eu fiz o meu doutoramento aqui na FMVZ, lá na zootecnia, entre 2001 e 2004. Tá? Então já faz um tempinho já. E eu sempre gosto de falar que eu tive pessoas muito generosas na minha vida que me ajudaram muito. E uma delas era a professora da cadeira da apicultura, né, a Silvia Funari. E ela foi minha grande mestra, e ela começou a me dar a oportunidade de já começar a dar algumas aulas ainda no doutoramento. Então vamos pôr ali que entre 2003 já comecei a exercer, né, o papel da docência e ver que era isso que eu gostava. E depois, quando eu terminei, eu entrei de professor voluntário no departamento. Então acho que eu fiquei 4 anos e meio de voluntário, 1 ano e meio trabalhando como substituto, até que o concurso fosse aberto oficialmente, eu pudesse prestar. E graças a Deus eu consegui ser aprovado no concurso, né? E dar sequência aí à minha trajetória profissional. Então vamos falar aí, Júnior, faz aí uns 22 anos aí que eu tô em sala de aula. A sua sala de aula é o apiário? Também. O apiário é o nosso laboratório didático. Tá? Então a gente sempre tem, quando a gente vai oferecer uma disciplina, tem toda a parte de teoria que você tem que passar para os alunos e toda a parte prática. E a gente tem uma vantagem aqui lá no Lajeado, na área da zootecnia, que nós temos uma estrutura que nós chamamos de laboratório de ensino, pesquisa e extensão em apicultura, onde nós temos sala de aula.
Então lá a gente consegue fazer as aulas teórico-práticas. Então você faz a prática junto com a teórica, mostrando os equipamentos e depois fazemos as práticas no apiário que nós temos aqui na Fazenda Lajeado. Qual que é a estrutura do apiário do Lajeado? Hoje nós estamos com 3 apiários. Nós temos um aqui na Fazenda Lajeado e 2 na Fazenda Edgárdia. E nós temos hoje aproximadamente ali perto de umas 60 colmeias, tá? Que é nossa capacidade, vamos dizer assim, de você cuidar, fazer os manejos corretos. Então o apiário aqui do Lajeado é muito mais focado para ensino e pesquisa, e os 2 apiários da Edgárdia é para pesquisa, extensão e produção, que não é o nosso foco, não são fins lucrativos, mas quando tem uma produção de mel, nós fazemos a colheita, né, para ser fornecido para a fazenda. E que infelizmente fomos alvos de furto, né, o ano passado, e levaram a nossa produção. E aí é uma pena, porque a pessoa que faz isso não entende que o nosso fim é ensino, é pesquisa, e às vezes atrapalha todo um processo da universidade que não está ali para ganhar dinheiro, né? Então essa é a estrutura que nós temos de apiário hoje. Ricardo, muita gente pensa que a abelha é só mel. Não é só isso, né? Não, a abelha é uma coisa maravilhosa. A gente pensa muito, e eu, há um certo tempo atrás, fui assistir uma palestra num evento, e o palestrante começou a palestra assim, perguntando qual era o maior produto que as abelhas forneciam para nós. E um levantava a mão, falava que era mel, o outro falava que era própolis, e não sei o quê. Eu mesmo na hora falei, é mel, né? Que é o carro-chefe da apicultura. Aí ele virou e falou assim, não, tá todo mundo errado. O maior serviço que a abelha, o maior produto que a abelha fornece para nós é a polinização. Eu falei, poxa, e tá certíssimo. Correto. Corretíssimo, né? Porque sem a abelha a gente não produz. A abelha é responsável por cerca de 70% da polinização de culturas de interesse comercial. Então você pega uma laranja, uma plantação de laranjeira, 30%, soja, já estão chegando a 15% e por aí vai. Então, realmente, o maior produto das abelhas, que ainda é pouco valorizado em nosso país, é a parte de polinização. Tá? Mas depois tem o mel, tem a própolis, tem o pólen apícola, tem a própria cera que a gente consegue produzir, tem a nossa conhecida própolis e tem até a apitoxina, que é o veneno, que a gente também consegue produzir e comercializar para indústrias farmacêuticas e agora para o soro antiapírico, que o CEVAP está finalizando, né? Se tudo der certo, a fase 3, para entrar na rede pública de saúde. Então, quando a gente pensa em apicultura, não é só o mel. A gente tem uma cadeia gigantesca, são hoje milhares de empregos diretos e indiretos. Eu sempre falo que o apicultor é aquele cara que preserva o ambiente, ele é um fiscal ambiental, porque ele precisa de um ambiente bem cuidado, sem contaminação, para ter um produto de qualidade. Então a cadeia da apicultura é uma cadeia, sim, absurdamente fantástica, Júnior. Inclusive você falou, né, do soro. Saí agora há pouco da entrevista coletiva do ministro da Saúde, que abordou inclusive esse assunto. Isso, da introdução do soro no Sistema Único de Saúde. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês capturam abelhas? Como é que as abelhas chegam até vocês? Como é que é isso daí? Nós temos várias formas. Até não adianta pegar o macho e a fêmea para querer acasalar e começar a fundar uma colônia. Não é tão ali. simples Não é assim. tão simples assim. Porque a abelha, ela é um organismo, se a gente for pensar, né, pensando em um organismo que ela vive de uma comunidade. E nessa comunidade nós temos que ter a rainha, que nas nossas abelhas africanizadas é uma única rainha. Depois nós temos todas as outras fêmeas, que são as operárias, que fazem todo o cuidado da cria, coleta de recursos alimentares, defesa, e temos os zangões, que são os machos. Então, quem faz a nutrição da rainha, quem alimenta a rainha e alimenta as crias, são as operárias. Então, não tem como pegar a rainha com o zangão, acasalar e ter uma colônia. A gente tem que ter a colônia constituída. E aí a gente pode, de várias formas. Existe a forma de você fazer a divisão de uma já bem estabelecida e forte. A gente faz uma faz duas. A gente pode capturar, que são os enxames migratórios, que a gente vê muito na cidade, né? Então a gente tem parceria aqui com a parte da prefeitura, né? Com a vigilância. Então eles capturam bastante, levam para a faculdade para evitar a mortalidade. Então você pode
capturar esses enxames que estão buscando uma nova residência, uma nova casa. Você pode instalar, que nós chamamos colmeias, para capturar esses enxames migratórios, ou a gente pode fazer a captura na natureza, que nós chamamos de cortiços, porque a construção dos favos é bom para as abelhas, mas para nós fazermos o manejo não. Então a gente tem que reorganizar. E aí você pode coletar de caixa de inspeção, já várias vezes no cemitério, sofá que está no quintal de casa, e aí você faz a transferência dessas colônias para uma colmeia padrão, tudo certinho, para fazer os manejos. Então, quem quer começar a apicultura, ou ele vai capturar os migratórios, ou ele vai coletar esses cortiços da natureza, ou ele vai tentar comprar de algum apicultor que queira vender alguma colônia. Então, você tem que procurar buscar, vamos dizer assim, organismo colônia formado. Tá? E elas são, como você disse, né? Uma comunidade extremamente organizada, né? Cada um tem o seu papel. É algo assim, eu li sou leigo, óbvio, né? Mas eu li a respeito bem rasamente assim, mas eu fiquei impressionado com a organização das colmeias, né? É uma coisa assim... É um reino à parte, assim, né? A parte, eu sempre brinco, né? Ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente menos sabe. E a abelha é o exemplo clássico. Então, olha, se a gente for pensar numa colônia, a gente vai ter uma rainha, que é a responsável por fazer a postura dos novos indivíduos. Ela vai botar os ovinhos para nascer novas abelhas. Os zangões, que são os machos, que a única função é a reprodução. A gente brinca, né? O zangão não faz literalmente nada. Tá? E quem faz todo o trabalho são as operárias. E aí é muito regulado, tá, para o desenvolvimento da idade delas. Então, quando elas nascem, mais ou menos ali do 1º ao 3º dia, elas fazem a limpeza interna da colmeia. Então a gente chama elas de faxineiras. Ela cuida de toda a limpeza. Do 4º até aproximadamente o 14º, a gente fala que elas são abelhas nutrizes. Por quê? Porque elas secretam aquele composto que a gente chama de geleia real, que é o alimento exclusivo da rainha. Só a rainha come, que do ponto de vista nutricional é o mais completo que tem. Depois elas passam a ser engenheiras, que elas produzem a cera, que é o material de construção da colônia, né? Tudo é construído em cera. Do 19º ao 20º são as abelhas guardiãs, que ficam na entrada, ver se alguém chega ali para fazer a defesa. E 20º dia 1º, mais ou menos, elas são campeiras, que são as abelhas que nós vemos nas flores, coletando os recursos florais, seja um néctar, seja um pólen, ou aquela resina vegetal para transformar em própolis, ou ir atrás de água para ajudar na manutenção da temperatura da colônia. Então são as abelhas que estão pro campo. E depois ela acaba morrendo, né? Mas é tudo regulado perfeitamente. É uma coisa assim absurda. Ninguém pula cargo. Tem que passar por todos. Pode até pular. Pode até pular, porque isso quando a colônia não está equilibrada. Tá bom. Então vamos pensar, as campeiras estão a campo. Alguém aplica um agrotóxico, mata todas as campeiras. A colônia não pode ficar sem buscar recurso alimentar. Tá. Então algumas abelhas que estão lá na fase ainda no inicial, elas podem ir lá suprir essa demanda momentânea. Então quando isso acontece é porque não está equilibrada a população. Tá. E é verdade que as abelhas dançam para se comunicar? Dançam. Que beleza. Mas é dança. Nós temos a dança, é muito bonito, porque tudo na colônia é em termos de economia de energia. Elas trabalham para economizar energia, para estocar essa energia na forma de mel para os períodos de escassez. Então, quando ela tem que buscar um recurso alimentar, quando ela encontra um néctar que é muito doce, que vale a pena a gente trazer para cá para armazenar essa energia, ela vai calcular a distância desse recurso para sua colmeia. Tá. Se a distância for pequena, que a gente considera até 100 metros, ela volta e faz uma dança. E a dança, ela requebrar o seu abdômen. Então ela requebra o abdômen. Beleza. E faz uma dança em forma de círculo. Hora em sentido horário, hora em sentido anti-horário. E fornece um pouquinho do néctar para as abelhas que estão acompanhando a dança memorizarem o odor, o sabor daquele néctar. E elas saem buscar. Porque procurar esse recurso numa área próxima, a energia não é tanta. Então elas vão trazer e vão estocar mel. Então é uma dança que a gente chama dança rápida, para trazer rapidamente esse recurso.
O problema é quando está 400, 500 metros de distância. Então elas não podem fazer uma dança tão simples. Então ela faz uma dança diferente, que nós chamamos de dança do requebrado, ou dança em 8, onde ela requebra mais. E agora ainda bem que a gente está sentado aqui, né? Nessa dança... o Joandre pode dançar. Dança lá. Ela dá uma requebrada lá, mas olha que maravilhoso. Ela consegue passar exatamente a orientação da fonte de alimento. Na dança. Na dança. Que loucura. Porque ela pega a posição da colmeia, a posição do sol e a posição do recurso e forma um ângulo. E esse ângulo que é formado, ela transmite nessa dança. Então uma abelha que pegou essa dança, ela olha o sol, ela vê o ângulo que ela captou, ela abre o ângulo e vai na direção certinho do recurso alimentar. E além disso, passa a distância. Porque no requebrado, ela emite um som, esse som é a distância campo. Então, quando alimentar 400 metros de distância, por exemplo, ela não vai errar. Ela sabe exatamente para onde, qual a distância que ela tem que ir, no sentido de economizar energia e trazer para a gente poder estocar na forma de néctar ou mel. Eu falo que as abelhas são extraordinárias. É impressionante. Impressionante. É absurdo. Na aula eu danço, aqui não tem como. Ó, rápido intervalo. Ó, música, né? Música. O Ricardo Orsi pode ensinar o Joandre a dança ali. Vai ter imagem durante o intervalo, durante a música, vai, né? Então, daqui a pouco a gente volta com o Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:32, voltamos aqui com o Radar até 1h da tarde, música e conversa boa. Hoje recebendo o professor da FMVZ, Unesp, o Ricardo de Oliveira Orsi. Olha, ninguém dançou aqui enquanto tocava a Legião aí, viu, Joandre? Não. Mas o Ricardo, conta pra gente como é que é, assim, existe um receio, um medo dos alunos, quem vai iniciar, de acidente, de picada, já teve isso alguma vez? Sob sua supervisão, por exemplo, enquanto você estava dando aula ou trabalhando? Sim, não. A abelha e as nossas abelhas africanizadas, né? Que é uma única que tem um ferrão, a gente tem que ter sempre o respeito. E como qualquer outra espécie animal, né? O acidente acontece por excesso de confiança. Então a gente tem que ter muito respeito, porque realmente assim, nós que estamos acostumados, né? E temos o EPI, o macacão do apicultor, tem um monte de abelha em cima, não é agradável. Imagine se você não tivesse a roupa de proteção. Tá? Então, é um pouco assim, assustador tem horas. Mas a gente está acostumado. E tem o controle do que está fazendo. Então, quando a gente tem a disciplina, né, que os alunos começam a disciplina e tudo mais, a ideia é a gente ir tentando mostrar que a abelha é um animal maravilhoso, mas que a gente tem que ter um grande respeito por elas, por conta da ferroada e tudo mais pode acontecer, Júlio. E aí, ao longo da disciplina, a gente vai mostrando o que é realmente a abelha. Porque às vezes, e assim, a grande maioria, como eu já tive essa visão lá atrás, né? A gente acha que a abelha, pelo amor de Deus, não, é só serve para ferroar. E não é isso, né? Então quando a gente abre os nossos horizontes, a gente vê que é uma coisa fantástica. Mas sempre quando a gente vai fazer as práticas, sempre uma pergunta de praxe. Se alguém tem alguma alergia mais grave. E alguns falam assim, eu tenho. O que acontece? O senhor toma uma ferroada e incha um pouquinho. Isso não é alergia. Qualquer um. Isso é qualquer um, isso é uma resposta inflamatória padrão. Mas tem alunos que falam, olha, pra mim eu tenho, fecha a garganta. Aí já é. Aí fala, ou tem que correr pro hospital. Fala, então, não vem fazer aula prática. A gente fica muito mais numa teoria em sala de aula do que a par de campo. Que aí a gente não pode arriscar. Então já nem deixo eu vir fazer as práticas, dispenso pra gente preservar isso daí. E claro que tem aqueles que às vezes não sabem. Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, tá, de algum acidente grave dos anos que eu estou aqui, porque a gente toma esse cuidado. Às vezes acontece, né? Um aluno não sabe que tem uma alergia um pouco mais severa, toma uma ferroada, às vezes nem na hora que a gente está no apiário mexendo com as abelhas, na hora que vai embora, que vai entrar no carro, uma abelha vem, ferroa ele, e aí começa a ter um inchaço um pouco mais severo. Aí às vezes já aconteceu, mas uma minoria, de ter que ir no pronto de atendimento, tomar um anti-inflamatório, um antihistamínico, para cortar o efeito ali da ferroada. Ô, professor, como saber quando uma abelha está agressiva?
Tá. Aí, João, ó, na verdade a gente nunca usa o termo mais agressivo. A gente usa sempre o termo defensivo. Porque se defende. Então, quando a gente tá, por exemplo, eu sempre brinco, a gente tá na cantina ali tomando uma Fanta uva e vem uma abelhinha ali, querer tomar um golinho. Senta ali no copinho. Essas são as abelhas que são aquelas abelhas campeiras, que estão em busca de recurso a campo. Essa daí é muito tranquila. Ela só vai te ferroar se você esmagar ela, apertar. Por quê? Porque a abelha, ela defende o seu território. Então ela só vai se sentir ameaçada quando você entrar num raio ali da colmeia que ofereça risco à cria e ao alimento que está estocado. Aí que ela sai para fazer a sua defesa. E então, você, num dia a dia, tá passando na rua, uma árvore cheia de flores, aquele monte de abelha visitando as flores, elas não vão sair te ferroando, não vão sair te pegando, nada. Porque o objetivo delas é outro. Agora, eu esbarrei numa colônia, numa colmeia, que tem os favos construídos, que tem cria, aí sai correndo. Porque elas vão fazer a sua defesa. E é muito claro, né? Porque lá no setor da faculdade, a gente faz os manejos no apiário que é ali embaixo. Às vezes você vem ali na entrada, ainda tem abelha, e aí você percebe quando ela tá brava. Porque ela só vem, ou ela vem, só voa ao seu redor e vai embora, ela vem e começa a querer bater. Entendeu? Aí, mas isso porque a gente fez o manejo. Tá, mas ela não usa o ferrão, ó. Até então. Se bobear e ela começar a bater, querer bater em você e você ficar ali, a tendência é que você vai tomar uma ferroada. Isso lá na faculdade. Mas assim, no dia a dia nas ruas, Júnior, uma flor, uma pé de laranjeira na sua casa, vê uma abelha ali buscar o néctar, o pólen, pode ficar tranquilo que ela não vai sair ferroando ninguém. Qual que é o raio de fuga nosso? Qual que é a margem de segurança? Ó, vou ter que correr 1 quilômetro, ela vai atrás ou não? Qual que é o perímetro dela? A média, tá, é 100 metros. Pô, então tá mas vai mais, João André? Vai mais. Porque depende, porque a abelha africanizada, ela tem o seu grau de defensividade, é a genética que regula. Então tem aquelas, que nem a gente, né? Tem os que são mais tranquilos, tem os que são mais bravinhos. Então se você esbarrar numa colmeia mais tranquila, uma genética mais tranquila, você sai correndo 100 metros, toma umas 2, 3 ferroadas e some. Se esbarrar numa mais brava, corre. Porque já aconteceu de 400, 500 metros, depois de não sair de apiar, a abelha em cima ainda. Tá? Então é difícil. Mas geralmente essas mais bravas são as que ficam, tipo, no meio do mato, lá bem escondido ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. É que assim, a maioria dos acidentes que infelizmente acontecem é que são abelhas do mato. Porque quando tá num apiário comercial, o apicultor ele vai preparado para isso. Ele vai com o seu EPI, vai com o uso da fumaça. Então é difícil a gente sofrer um acidente num apiário onde eu tenho o manejo, o controle daquilo ali. O duro é quando eu vou fazer uma trilha, ou vou em algum local, esbarro numa abelha que está na natureza, e aí elas vão exercer o seu instinto de defesa. Aí que é o risco grande de acidentes. Ela chega a desistir ou não? Por exemplo, eu tô fugindo dela, pulei num açude, num lago, numa piscina. Vou ficar lá 30 segundos. A hora que acabar meu oxigênio, eu vou levantar. Elas vão estar lá ainda ou não? Pode estar. Tudo depende da genética. Porque quando uma abelha ferroa... Ela vai calcular também que a gente tem 30 segundos de... abelha inteligente. Porque ó, quando uma abelha ferroa a gente, ela perde o ferrão. Tá. Ela morre depois. Mas ela não morre à toa. Até nisso a natureza é perfeita. Ela te marca com um odor. Para que as outras abelhas percebam e venham ferroar junto. Ela meio que ela dá a vida para defender a sua colônia. Para exercer uma resposta de ataque o mais rápido possível contra aquele invasor. Então, quando a gente esbarra numa colmeia, numa natureza, começam umas ferroadas, começa a liberar aquele odor e mais abelhas começam a vir em cima. Então você sai correndo, mas o odor está em você. E elas vão indo em cima, vão indo em cima, vão indo em cima. Se você mergulha num lago, por exemplo, no açude, ainda tem aquele odor ali que estava. Então elas ficam ali agitadas. Então você tem que, na medida do possível, mergulhar e ir saindo, nadando por baixo e tentando ficar numa margem mais distante para ir dispersando essas abelhas. O difícil disso é manter a calma. Que a hora que você começa a tomar muitas ferroadas, a calma que é difícil a gente conseguir manter no caso de acidente. E aí você pode correr pro lado errado. Já teve caso da pessoa a campo começar a tomar ferroada e não saber, no desespero, corre
em direção onde estava a colônia. Entendeu? Então você corre para um lado errado, torce o pé, cai, não consegue mais andar. Então é a calma que é o diferencial. E se na hora eu pensar, bom, eu não vou evitar, eu vou tomar ferroada aqui, eu vou ser atacado. Me proteger, qual a parte do corpo que eu tenho que proteger, qual que é a forma correta de proceder? Falar, bom, inevitável, então eu vou estar aqui, vem, ataquem, mas eu vou me proteger de alguma forma. Geralmente o rosto. Mas qual que é o problema disso daí? Em média, 19 ferroadas por quilo de uma pessoa. Nossa. Pode levar a óbito pelo excesso de veneno que entra no seu organismo. Então, ou você começou a tomar ferroada, se você tiver uma lona e conseguir se proteger embaixo da lona, ótimo, elas vão ficar muito alvoroçadas ali e você vai esperar cerca de meia hora ou mais para elas voltarem à normalidade e você conseguir sair quietinho e sumir. Se você não tiver nada e você só se baixar para proteger seu rosto e tiver próximo, porque elas vão vir ferroando, porque vão liberando os odores, né, que vão atrair mais abelhas, vamos pensar uma pessoa de 100 quilos, 1.900 ferroadas. Perto de uma colônia que pode ter de 40 a 50 mil abelhas, meu Deus, não é nada. E claro que a gente usa esse dado como uma média, mas tem pessoas que podem tomar 700 ferroadas, já ir a óbito, outras podem tomar 2.300, ainda conseguir socorrer. Isso tem uma variação individual muito grande. Então não tem como ficar, tem que sair e se afastar o mais rápido possível. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Radar na Prever FM. Prever FM 12:45 e voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, hoje recebendo o professor da FMVZ Unesp, Ricardo de Oliveira Orsi. Bom, já falávamos aqui fora do ar sobre mel, né? Isso. E tem muita enganação no mercado, né? Tem, infelizmente tem, e a gente sempre recomenda, procure comprar o mel, ou que ele tenha um selo de inspeção, ou de um apicultor que você conheça, tá? Porque às vezes se você bate alguém na porta da sua casa querendo vender mel, se você não conhece, não tem com garantia a procedência, é melhor não comprar, porque infelizmente tem muita adulteração. A chance de ser falsificado é muito grande, né? É muito grande. E o apicultor, nós temos aqui em Botucatu uma associação de apicultores de Botucatu, né? Então, liga na associação, compra o mel deles, né? Incentiva a cadeia local, tá? Porque aí você vai estar ajudando a associação, ajudando os apicultores associados e tentando tirar quem realmente não é apicultor e quem tenta vender aí um mel que não é de qualidade. Botucatu e Itatinga estão no topo nacional de produção, né? Sim, é do estado, são dos estados. Estado. Mas são hoje, Botucatu e Itatinga é um dos principais polos produtores de mel do estado. E você presta consultoria para grandes produtores? Oxe, aqui a gente conhece todo mundo, quase todos, né? Que agora tem um pessoal mais novo chegando, mas a associação do Paulo Cuesta lá, né? Que o Joel hoje é o presidente e tive a grande honra de ajudar a fundá-la, participar da fundação, a Associação de Botucatu aqui, né? Que hoje é o Mansur, a Varé, que é o Leonardo, Lençóis Paulistas, então a gente circula na região bastante aqui, então tem um privilégio. Ô Ricardo, com tanto conhecimento assim no Brasil, é difícil encontrar alguém como você, né? Não, imagina, Júnior, tem. A gente procura fazer o que a gente consegue, né? Então, mas tem, no Brasil tem, graças a Deus, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, né? Então, eu acho que o que mais me deixa muito feliz hoje, depois de uns 20 e poucos anos aí na área, né? Da criação de abelhas, são as grandes amizades que eu fiz. Sabe? Então, assim, o resto é consequência. Qual foi o local mais distante que você foi prestar consultoria, dar aula, dar palestra? Nossa, foi já bastante. Antes de eu ser oficialmente contratado, né? Eu era voluntário, essas coisas, eu fiz muita consultoria via Sebrae. Então rodei o estado de São Paulo inteiro para dar treinamento e aprendi, acho que às vezes muito mais do que eu ensinei, porque você vai lá com o produtor, né? E produtor de abelhas, né? O criador de abelhas é uma coisa maravilhosa. Cada um tem uma experiência, cada um inventa uma coisa, então você aprende muito. Então foi um período muito enriquecedor na minha formação. Mas depois vamos pensar aqui em Brasil, já vamos pensar de Manaus até Rio Grande do Sul. Graças a Deus a gente às vezes circula um pouquinho por aí. Quais são os estados que
tem características de criação? Os do sul do país, então você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem demais. Tem, que é tradição, né? Porque a abelha apis veio com os imigrantes europeus para o nosso país e foram para o sul. Então lá é tradição. E depois Nordeste. Então, nós temos Ceará, Piauí, que são estados que produzem muito mel, e depois em São Paulo. Então nós temos uma tradição no Brasil grande. Você disse 2 extremos do ponto de vista climático. O sul do Isso. país, que tem a sua característica um pouco mais fria, né? E o Nordeste, que tem calor na maior parte do ano. As abelhas, elas são moldáveis, é isso? A nossa abelha é uma coisa maravilhosa. Até eu estive agora, acho que faz umas 3 semanas, lá em Triunfo, em Pernambuco, num evento lá, muito bom evento. E primeira vez que a gente desceu na capital e pegamos uma van 8 horas pro interior do sertão, Agreste Sertão. Mas foi muito bom, porque aí eu fui vendo, né? Nunca tinha ido. E é maravilhoso, porque quando a gente tava lá, era tudo seco. E conversando com o motorista da van, né? Ele falou: Ricardo, é só chover, dá uma semana, fica tudo verde. Ele falou: muda a realidade. E aí 3, 4 meses, o pessoal arrebenta de produzir mel. Que legal. E depois volta o período de escassez de chuva, volta a seca, eles ficam mantendo as abelhas pro próximo. Então, assim, a maravilha do nosso país é essa diversidade, né? E a abelha se adapta. Então, a gente tem regiões que não tem nada de chuva, tudo seco, mas a abelha tá lá e produz quando chove. Tem o sul do país, né? Que grande produtor. Então, essa diversidade do nosso país em termos de produção de mel, em termos de manejos, quem muda nos manejos técnicos, tudo é maravilhoso. Ô Ricardo, quais são os maiores mitos sobre abelhas que você sempre precisa corrigir? Nossa, vamos lá. Vamos tentar lembrar de alguns aqui. Bom, acho que o grande mito, né? O pessoal fala que a abelha, ela é perigosa. Isso é um mito, tá? Na minha opinião. A abelha é um animal que se defende, a gente tem que ter um respeito por elas. E são extremamente importantes. Eu já tive que corrigir o mito também de pessoas que acham que a abelha é praga, tá? Que não serve para nada e que tem que exterminar. Isso é triste, a gente tem que corrigir, não. Isso aí é uma falta de um conhecimento um pouco aprofundado. Ainda tem isso? Ainda tem. Tá? De entender a importância da abelha para o ser humano, não só para o zootecnista, para o agrônomo, né? Mas para o ser humano, tá? Para o planeta. Então é um mito também. Depois tem os mitos com relação ao mel, né? Que o pessoal acha que aquele mel que é açucar é falso. É um mito. Todo mel puro, ele vai açucarar, que a gente chama de cristalizar, né? Isso é uma propriedade inerente do mel, que está relacionado muito com a sua origem botânica. Então tem origens floradas, né? Que cristalizam muito mais rápido, outros demoram mais. Então todo mel puro vai cristalizar. E eu lembro quando eu era pequeno, minha avó comprava mel de vendedor ambulante, né? E aí açucarava, ela falava: nossa, falso, jogava fora. Não necessariamente. Tá? Então isso é um ponto também que o pessoal às vezes confunde. Outra coisa importante também da gente falar, né? Que a gente não deve ficar fervendo o mel em casa. Então ele cristalizou, açucarou, a gente tem a mania de pôr em banho-maria. Ou no micro-ondas. Isso aí você degrada a qualidade do seu mel. Então, o mel cristalizado, açucarado, tem a mesma qualidade da fase líquida. Mas daí o Júnior quer fazer lá um molho de mostarda com mel, cristalizado não dá. Então pega só aquele pouquinho que você quer, volta a fase líquida lá, põe em banho-maria. Então isso é uma coisa também que é importante para preservar o produto. Depois tem na análise da parte de qualidade do mel, né, que a gente estava conversando, de pôr o mel lá, se forma cristais, isso aí não existe. De riscar o fósforo, mergulha no mel, risca, tudo crendice. Isso é crendice. O brasileiro é louco pra uma crendice, é louco, né? pra isso, então não adianta, não procede. Então tem vários mitos, né, que agora eu tô lembrando desses mais assim que chamam a atenção, que a gente sempre tem que estar corrigindo. E mel de mercado é puro? É para ser. Se tem o selo de inspeção, ele passou teoricamente por um controle de qualidade, então ele é puro. Tá? Mas o que é permitido adicionar? Nada. O mel, a instrução normativa, que é de 2000, não pode ter aditivo nenhum. Ele tem que ser comercializado na forma in natura, puro. Senão, você até pode, mas aí você tem que pôr composto de mel, própolis, guaco, aí é um composto. Tá? Então muda a terminologia
do que você está consumindo. Mas mel é mel puro, não pode ter nada. Se alguém perguntar, mas o mel é caro, eu vou no mercado, eu vou pagar R$40, R$45 um potinho, dependendo da marca do mel, né? E o Ricardo tava falando fora do ar pra gente que não é bem assim, é caro o produto final, pro produtor não, né? Não, pro produtor não. Quando a gente pensa, que tudo depende da escala sua de produção, mas você pega grandes apicultores aqui da nossa região, que produzem ali 10, 15 toneladas de mel no ano. Eles vão ter que entregar isso para um entreposto na faixa de R$10 o quilo. Vamos pôr uma média de R$10 o quilo hoje. Gente, R$10 o quilo para o produtor não é nada, porque tem todo um custo, é um trabalho muito cansativo. Parece que não, mas quando você vai fazer a colheita do mel, as abelhas estão mais bravas ainda, porque você está tirando o alimento que elas preservaram, tá? Então, elas estão bravas, é fumaça, é aquele EPI, que é o macacão do apicultor, calor, onde você tira a produção de mel, pesa, nós chamamos de melgueiras, né? Então, depois você tem que chegar, seguir uma série de regras, né? De controle de qualidade do produto. Depois tem todo o processo de beneficiamento para você pôr num balde, num tambor e entregar R$10 o quilo. Só que para o consumidor chega muito caro, porque aí tem toda a parte de inspeção, imposto, laboratório, que a gente sabe muito bem em nosso país como funciona, né? Então é uma pena porque chega para o consumidor a um preço mais caro. O que não deveria, porque é um produto de excelente qualidade, né? Um adoçante natural perfeito. Então, hoje a Confederação Brasileira dos Criadores de Abelhas vai começar uma campanha. Eu estava vendo há 2 semanas atrás, estava um outro evento lá em Mato Grosso do Sul, que é Consuma Mel, tá? Junto com o Ministério, para incentivar e tentar chegar a um custo mais acessível, merenda escolar principalmente, porque as nossas crianças consumam um alimento de qualidade. Mel substitui o açúcar? Sim. Opa! Adoçante natural. A gente vai entrar em guerra com quem produz o açúcar. Então. Mas eu prefiro mel. É por questão de saúde. Adoçante natural, né? Professor, qual é a maior lição que as abelhas ensinam para os seres humanos? Que a maior lição? Olha, puxa, João, deixa eu pensar agora aqui. É a organização e o respeito pelo próximo. Eu acho que isso, quando a gente observa uma colônia de abelhas, que você vê cada uma se doando para sua comunidade, cada uma exercendo a sua função, para que todo mundo prospere, eu acho que essa é a maior lição que a abelha pode nos fornecer. Que, infelizmente, nem todo mundo sabe sobre apicultura, né? Senão tentaria melhorar um pouquinho e lapidar um pouquinho a sua vida. Olha, conversamos com o professor Ricardo Orsi, do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva. Professor, obrigado pela sua presença aqui, pela aula que nos deu nessa hora do almoço, né? Mel da fome também, né, João? Então, né? Você tem um mel com banana e aveia. Que bom, hein? Já resolvi a situação aqui. Mas imagine, Judeu, eu que agradeço, Joander. Passa muito rápido, né? Passa. Gente, nem parece que foi 1 hora que a gente tá aqui falando. Mas eu que agradeço, olha, pra mim é uma satisfação muito grande, viu? E a hora que me convidar, eu apareço. Muito obrigado. Obrigado. Professor Ricardo Orsi. Amanhã o nosso entrevistado é o Sérgio, do Descubra Botucatu, aqui no radar da Prever FM, João André. Valeu, Júnior. Radar volta amanhã, então, a partir do meio-dia, e eu continuo por aqui. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.